Vamos começar aqui mais uma aula acerca do alfabeto da língua inglesa. Como muitos aí talvez possam estar se perguntando, dizendo que são simples letras, né, que não vai me servir de nada, tá, gente? Eu quero fazer uma ressalva aqui do seguinte: são letrinhas, tá certo? Que dizem muitas vezes muita coisa na hora de você se comunicar também, não é? Aprender o alfabeto de um idioma, pessoal, é essencial. Eu acredito que seja até o ponto inicial. Como vocês são estudantes da língua inglesa, ok? Eu acho fundamental vocês passarem por esse assunto, porque nenhum de vocês foram alfabetizados, né, sem primeiramente passar pelo alfabeto da língua portuguesa, não é? Com o decorrer do tempo, do uso da sua língua, do seu idioma, você vai se familiarizando mais com essas letras, não é? E formando palavras, sabendo a variação delas em uma determinada palavra. E quando a gente passa a realmente usar esses termos aí, essas palavras, a gente vê a variedade, não é, de sons que muitas vezes essa letrinha, né, ela consegue passar ou dentro de uma palavra dessa daí. Ela consegue muitas vezes se transformar, principalmente o A, não é isso? Que pode ficar nasalizado, pode ficar o E também, né? Pode ficar nasalizado, pode ficar um tom mais fechado, mais aberto. E isso daí muda muitas vezes o som da letra, ok? Dentro de uma palavra, não é verdade? As letras, elas não vão permanecer com seu som ideal, né? Como a gente vê na pronúncia do alfabeto. Elas podem se modificar, ok? Até como eu já mostrei para vocês na aula passada. E também, não é isso? É interessante, o ponto interessante que a gente viu é que no inglês, quando a gente pronuncia uma dessas letras, a gente muitas vezes está pronunciando já uma palavra na língua inglesa, tá certo? Então, por isso, essa importância da gente realmente conhecer, saber o contexto em que ela está inserida, tá? Então, por exemplo, que a gente viu, por exemplo, aquela letrinha, o K, que é o K, não é isso? Veja que se eu estou falando o meu nome, por exemplo, soletrando, certamente, se você está por dentro do contexto, você não vai identificar esse som K com a palavra-chave, né? Não vai ser a palavra-chave. K, em inglês, significa chave em português, certo? Então, se você está falando a palavra Karine, se você vai soletrar o seu nome, você, veja, K-A, né? Karine, K-A-R-I-N-E, ok? Então, veja que, se você está escutando, né, a pessoa falar essa palavra em inglês, soletrando, certamente você vai ver que ela vai estar dentro de um contexto, né, que seria a soletração de um nome, e não ela está querendo dizer a palavrinha que significa chave, ok? Então, gente, existem muitas outras coisas a se falar a respeito desse alfabeto da língua inglesa, né? Inclusive também o que entra aqui para a gente saber, conhecer, seria a questão das siglas, né? Quando uma pessoa fala, vai falar essa sigla letra por letra, como se fosse soletrada, tá? E a gente precisa, né, saber como identificar isso. Ou seja, a gente precisa conhecer, na verdade, os sons dessas letrinhas. A gente que é estudante da língua inglesa, pessoal, esses detalhes são muito ricos para a gente, certo? Saber pronunciar letras em inglês, né, por meio de sigla, saber soletrar um nome, ok? Isso é muito importante para os estudantes de língua inglesa, né?
E eu quero dizer a vocês que, já me adiantando ao fato, né, que esse assunto aqui, do alfabeto da língua inglesa, é um assunto que eu creio que eu acho que nunca vai cair para vocês numa questão de SSA e talvez de Enem, né? Agora, vocês sabem que hoje em dia, mais do que nunca, essas questões de Enem, SSA, elas contêm cascas de banana, tá certo? Então pode ser que ali venha mesmo que não seja casca de banana, mas que venha uma questão, né, falando sobre o alfabeto da língua inglesa, tá? Então ali você vai poder saber, não é isso? Identificar aquele assunto que vai estar incluso numa questão de língua inglesa para que cai para você no concurso, certo? Agora, como eu já falei para vocês também, há muitos concursos já por aí que estão incluindo a língua inglesa. E como eles têm o modelo tradicional, tá certo? O alfabeto, com certeza, pode ser um dos assuntos que caiam para uma pessoa em um concurso desse, tá certo? Agora, Enem e SSA já é um pouco mais diferente e as questões não são tão tradicionais, mas sim questões de leitura e compreensão de textos, né? Identificar um termo dentro de um texto, tá certo? E por aí vai, né? Então vamos dar sequência aqui à nossa aula sobre o alfabeto da língua inglesa. Vamos lá, gente? Então nós podemos ver aqui a primeira letrinha, né? Que seria A. Em português a gente pronuncia ela A. Como seria o som dessa letrinha? Não é? Então a gente viu que o som dessa letrinha é EI, ok? EI, não é? A próxima letrinha, no caso, vai ser a B, ok? B. A segunda, terceira no caso, C, C, tá? D, D. E essa? I. Nunca se esqueçam, gente. O E no inglês é I, tá certo? É como se a gente escrevesse aquele Ezinho no português sem um acento, que a gente pronuncia ele como se fosse o I, né? Eu, I, você, ok? Esse I aí, essa letra E, vai ter um sonzinho de I, né? Eu, I, você, ok? I. F, F. G, G. H, H. Nessa daí, em sala, né? E na aula anterior, se eu não estou enganado, eu dei botei a pronúncia dela de várias formas, não foi isso? Mas essa daqui é a mais clássica, né? A representação mais clássica, tá certo? H, H. E essa, I, I. J, J. Essa daí, pessoal, essa palavra, essa letra que diga, eu coloquei para vocês como D, J, E, não foi isso? J. Só como eu falei para vocês, existem várias formas de representar esse som, tá certo? No caso aí tá como se fosse G, mas é J, tá certo? J. Tanto é que tem aquela siglazinha D, J, J, tá? Então eu creio que aí houve uma falhazinha. E em todos os lugares que eu vou, a representação do som dessa letra aí tem um D na frente, ok? No caso, esse material aí ficou faltando o D na frente, beleza? Próxima. K. K. Tá vendo? É o
caso aí daquela palavrinha que eu falei para vocês. No inglês, a gente precisaria do Y aí no lugar do I, né? Que não iria modificar o som. Se tivesse o Yzinho no lugar desse I, ficaria K, né? Que é a mesma pronúncia. Então estaríamos falando K, e que significa em português chave, ok? K em português significa chave. K, L, L, M, M, N, 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 O, 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 P, P, Q, Q. Essa daí, como também o H, eu dei várias demonstrações de como seria esse sonzinho escrito, ok? Para vocês, para facilitar, eu não coloquei esse U antes do I, eu botei logo Q, ok? Mas pode ser assim também, tanto com o I, tá certo? Depois do Q e o U, ou você pode colocar o U, o I e o U, tá certo? Porque o importante, pessoal, para vocês aqui com relação a essas letras, no caso, seria a representação do som, ou a representação não, a pronúncia dessas letrinhas, tá certo? O importante é você saber pronunciar. Como vai se escrever, não se escreve. Eu me lembro que teve um aluno que disse: professor, eu escrevi dessa forma. Sim, dá para você compreender, está de acordo com o som da letra, não é isso? Em inglês. Então, se tá bom para você, tá bom para mim, tá bom para todo mundo, tá certo? O que importa é você saber pronunciar o som dessa letra. Se você escrever como tá desse jeito aí, kill, então você está conseguindo pronunciar o som da letra, então tudo certo, ok? Kill. Vamos para a próxima. R, R. É só lembrar do R, né? R. Só que a gente dobra um pouquinho a língua. R, R. S, S. T, T. Não sei se vocês perceberam, mas existem muitas letrinhas, não é, com esse sonzinho só com o I, a letra e o tom. A própria letra já vem, né? A própria letra já vem com o I, tá certo? B, C, P, T, D, né? Coloca o D e o I. Se você quiser esquematizar melhor isso daí, gente, seria interessante, tá? Quais seriam o som das letras, né, no alfabeto da língua inglesa que tem o I, não é isso? Só tem a letra representante, ok? Como o T aí, e o mais o Izinho. Então, quais são essas letrinhas que a gente fala até com mais facilidade, não é isso? Então, a gente poderia fazer uma seleção dessas letrinhas, tá certo? T, U, ok? Essa daí, gente, também lembra muito aquela outra palavrinha, né? You, tá certo? Que é você, o pronome pessoal you, tá? W, né? E you, W não. You. V, V. V, outra letrinha também que tem só ela e o I, né? Como T, como P. Agora veja essa daí. Eu quero falar uma particularidade sobre ela agora. É o seguinte: perceba que no alfabeto português a gente diz o quê? T-U-V-X. Quem está vindo agora é o W. Cuidado com essa sequência, tá certo?
porque tanto quando chega ali no meio do alfabeto, entre a letra J e a letra N, há uma permuta de posição, né? Há o acréscimo de uma letra. Já aqui também, né, no finalzinho do alfabeto, a gente tem esse acréscimo, né, de letras, tá certo? Que no caso não vai seguir a sequência como no alfabeto da língua portuguesa, tá? Então essa daí a gente pronuncia W. Veja que também está um pouco diferente do que eu passei para vocês, não é isso? A representação fonética, ok? Eu botei W. Esse U aí, no lugar desse I, está como se fosse um J. Né? Esse J teria som de U. Antes do L, no caso aí, teria o E. Então ficaria W. Ok? Eu coloquei para vocês assim. E é a representação mais próxima. E se eu botar dessa forma para vocês, W, né? W vai ficar um pouco... Não é como se pronuncia ao certo, né? A gente diz W, a gente diz W. Então, novamente, mais uma letrinha aí, mais uma representação fonética, tá certo? Sonora dessa letrinha que eu discordo, tá? Deveria não ter esse acento aí e antes do L ter um E. Ele poderia até deixar o I aí, certo? Mas o mais indicado é tirar esse acento do A e colocar o E antes do L, tá certo? Ficaria W, tá? Seria a representação mais, digamos, fidedigna, né? Agora é que vai entrar o X, né? Depois do W, tá certo, gente? Então, essa palavrinha aí, a gente pronuncia X. Também foi uma outra letrinha, falei palavrinha, né? Letrinha, tá certo? Essa é mais uma letrinha que eu dei para vocês várias formas de se representar o som dela. Então, você vai colocar o que você achar melhor, tá? Para você. Ou desse jeito, ou é X, né? Ou é C, S, X, tá certo? X. Tudo depende assim do seu gosto, tá ok? Se dá para você compreender, né? Se quando você lê, você vai estar compreendendo como se pronuncia o som dessas letras, tudo certo. E agora, essa letrinha aí, a gente chama de Y, que no caso é Y, né? Y também é mais uma letrinha, né? Que quando a gente pronuncia, a gente está pronunciando já uma outra palavra em inglês, tá? No caso aí, seria Y, ou seja, é W-H-A-Y, ou W-H-W-H-Y. A gente pronuncia Y. Esse Y aí significa por quê, tá certo? Por quê? Why, por quê? No inglês. Aí a gente pega esse sonzinho aí, ó, o Y. Quando a gente diz o nome dessa letrinha, Y, vai soletrar, por exemplo, o nome de uma pessoa, né, que tem essa letrinha, não é? A gente pronuncia o Y, que é justamente o nome em inglês, que significa por quê. Y. E a próxima e última é Z, né? Ou Z, tá certo? Ou Z, ok? Então também foi uma outra letrinha que tem várias formas de você a escrever a representação sonora dela. Então, gente, essas daí no caso são as letras que compõem o alfabeto da língua inglesa, tá certo? E vocês viram como é a pronúncia de cada uma. Eu peço que vocês treinem, não é? Treinem bem, veja como é realmente a sequência, né? A sequência de cada letrinha, porque eu já vou adiantando, isso pode ser uma questão, né, na prova de vocês, tá certo? Isso daí é para ver se realmente vocês estão compreendendo quais são as letras do alfabeto da língua inglesa,
não é? Então, da mesma forma que a gente precisa saber quais são as letras do alfabeto da língua portuguesa, a gente também, como estudante de inglês, precisa saber o alfabeto da língua inglesa, né? Bom, sem saberem soletrar isso daí, o que estaria escrito aí, né? Então vamos ver como é que é a pronúncia dessa letrinha. Não sei se vocês vão escutar bem, tá certo? Mas eu vou repetir para vocês também, ok? Vamos lá. How do you spell that? How do you spell that? Veja que ela fala um pouquinho rápido, né? Porque, claro, ela é nativa da língua, né? Mas ela está dizendo o seguinte, ó, bem mais lento. How do you spell that? Ok? Estão lembrados desse you aí? Esse you está como se fosse aquela letrinha U, não é? You. A gente pronuncia you, mas é o U. Na nossa língua, na língua inglesa, certo? Esse you aí, na linguagem coloquial, as pessoas, quando estão falando com a outra no WhatsApp, nessas redes sociais, e você sabe que muitas vezes a gente abrevia, não é isso? As palavrinhas, como você bota só VC. Então, para vocês, aqui é o seguinte, esse U aí muitas vezes é representado apenas pelo U, tá certo? No inglês. Eles não escrevem IU, apenas U, tá certo? E isso mostra a coloquialidade da língua, ok? Da mesma forma que a gente tem idioma, eles também têm. Idioma não, gírias, certo? Então, how do you spell that? Seria como você soletra isso. Ao pé da letra ficaria assim, como você soletra isso, né? Esse isso aí, ou esse, né, que seria o that, está falando de alguma coisa, de algum nome que você falou anteriormente. Poderia ser o quê? O seu nome, tá? Então, how do you spell that? Seria isso daqui, ó. Como se soletra isso, tá? Como se soletra isso? Mas perceba que no dia a dia, você interagindo com a pessoa, não vai ficar bem como se soletra isso, né? Não vai ter esse som meio grotesco. Esse isso aí, como é que eu posso dizer? Quando você estiver diante de uma pessoa que você disser o seu nome e ela não compreender, tá certo? Como se soletra isso, ou seja, seu nome, ok? Esse isso, quando estiver contextualizado, ele não vai soar assim tão grotesco, né? Como está aqui agora, tão grosso, de grosso modo, assim, digamos. Esse isso aí, como se a pessoa não desse muita importância, mas isso seria, eu estaria falando do seu nome, ok? Então, how do you spell that? Seria uma pessoa perguntando como soletra, por exemplo, o seu nome, beleza? Então, ela primeiramente pode perguntar a você, what's your name, ok? What's your name, né? Que seria, qual é o seu nome? Então perceba que ela pode primeiramente perguntar qual é o seu nome, não é isso? E você vai dizer o seu nome, por exemplo, Luiz, e ela não vai compreender direito, não vai saber como escrever. Vocês sabem que hoje em dia as pessoas incrementam aos seus nomes várias letras. Então, a palavra, por exemplo, Kailane, não sei se tem alguma aí, Kailane, ela pode se escrever com C, com K, né? Esse Kai pode ser com Y, né? Com Y, no caso, né? Com Y, com I. Então, existe uma variedade enorme, né? Então, se a pessoa se apresentar dúvida, né, para a pessoa que está perguntando seu nome, de como ela vai escrever, ela pode perguntar, por exemplo, né, como a gente viu aqui, how do you spell that? Ok? Como soletra esse nome, por exemplo, ok? Então você poderia dizer, my name is Luiz, ok? My name is Luiz. Então, para uma pessoa que é de outro país, Luiz não vai soar muito bem, ele vai ficar indeciso como é que se escreve isso, tá certo? Eu acredito que nessa comunicação, o Z, né, que eu acho que talvez
soasse como um S para a pessoa lá, né, que estivesse perguntando o nome, ele frisou a questão do Z e não do S. Então, é Z como Z de 0. Então, gente, ele vai dizer meu nome é Luiz como Z de 0. Ok? Sim, faltou colocar aqui a pronúncia, não é isso? Deixa eu colocar aqui a pronúncia para vocês escutarem como é que fica essas frases, tá? Deixa eu botar logo da primeira. How do you spell that? Novamente. How do you spell that? How do you spell that? What's your name? What's your name? My name is Luis, with a Z as in 0. My name is Luis, with a Z as in 0. My name is Luis, with a Z as in 0. E vocês perceberam aí que esse A, né, ela não está colocando como EI, não é verdade? Porque ela está juntando esse som do with com o EI, que é a letrinha A aqui. My name is Luis, with a Z as in 0. Tá, gente? Então isso daí é uma, digamos assim, é uma forma, né, deles falarem, como a gente também tem, de juntar geralmente uma palavrinha com outra palavra, com outra letrinha, por exemplo, tá certo? Bom, a gente agora vai ver o vídeo em que mostra o diálogo entre a recepcionista e a hóspede, certo? Uma senhora que está chegando no hotel para se hospedar, né? E nesse vídeo, durante esse vídeo, no caso, e a gente vai poder ver, eu vou deixar rolar aqui o vídeo para que a gente possa perceber, estudar também, no caso, o diálogo, tá certo? Alguns pontos do diálogo, vocabulário, ok? Isso vai enriquecer também o nosso inglês, com essas palavras, com essas expressões, o modo de falar, ok? E eu quero que, se possível, vocês vão aí no caderno de vocês anotando, ok? Essas palavrinhas que eu vou aqui, digamos, sinalizando, né? Acentuando no vídeo, ok? A gente, quando estuda e quando a gente põe em prática aquilo que a gente estudou, que a gente conheceu, a gente aprende mais, parece que fixa mais na cabeça da gente, além do fato da gente também estar escrevendo essas palavrinhas, essas frases. Então, juntamente a esse assunto, vocês podem, tá certo, escrever essas dicas, né, do diálogo aqui no vídeo, da situação de check-in, né, no hotel, ok? E no diálogo, na conversação entre as pessoas aqui, certo? Vai aparecer um monte de palavrinhas e situações, né, que é interessante vocês irem anotando no caderno de vocês, beleza? Good morning. Welcome to the Baker Resort Hotel. How may I help you? I have a reservation. My name is Peggy Smart. That's spelled S-M-A-R-T. I have a reservation number somewhere. That's not necessary. I have your reservation right here, Mrs. Smart. We have a room for you with 1 king-size bed for 3 nights, non-smoking. That's correct. Now, you gave us a credit card number for the reservation. Did you want to use that card? Yes. Here you are. Thank you. Here is your key, Mrs. Smart. Please let us know if you have any questions. Enjoy your stay. Thank you. Oh, I need a wake-up call in the morning. Certainly. What time, ma'am? 6 a.m., please. Very good. Where is the elevator? On the other side of the stairs. Just follow me, please. Como vocês puderam ver, não é? Ela
Na hora da recepção ali ela soletrou o nome dela, não é isso? E também soletrou a siglazinha que a gente usa com relação a horas, não é verdade? Então a gente vai dar uma passadinha novamente, tá certo? Nesse diálogo, observando nessa comunicação, no caso, de conversação, observando alguns pontos, né, interessantes dessa conversação, ok? Então vamos novamente dar uma repassada, tá certo? Nessa conversação, no check-in do hotel. Good morning. Welcome to the Baker Resort Hotel. Gente, aqui, na hora em que a hóspede chega, ela sauda com good morning, ok? Good morning sinaliza o quê? Que é o horário pela manhã, verdade? Se fosse à tarde, seria good afternoon. Se fosse à noite, seria good evening. Good evening, professor? Sim, porque good evening a gente diz para outra pessoa quando chega e não good night. Good night a gente diz quando se despede, ok? Então, cuidado aí nessa relaçãozinha de palavras, né? Good evening e good night, tá? Observando aí a pronúncia de algumas palavras, né? Perceba quando ela diz o nome do hotel. Welcome to Baker Resort Hotel, certo? Hotel. Então veja que esse H de hotel aí, ele está como se fosse um R, timidamente, mas está hotel, certo? Hotel. E veja que a palavrinha Baker, né? O A, ele realmente está dito, né? Está sendo pronunciado como E, como está no alfabeto em inglês, tá? Então na maioria das vezes, pessoal, o Azinho, para ele ter o som de E, ele precisa estar entre duas consoantes, tá certo? E que após ele, né, não venha duas consoantes, ok? Se viesse dois Ks aí, double K, né, dois Ks, tá certo? A palavra Baker, o A, não estaria como E, ok? Estaria talvez como E, o sonzinho de E, back, tá? Então no caso aí, como veio um B, um A e um K, e depois uma vogal, a gente pronuncia date, como se fosse também a palavrinha make, ok? E na palavra resort, veja que esse Ezinho aí está pronunciado realmente também como está no alfabeto, tá certo? Como I, resort, ok? Vamos dar sequência ao diálogo. How may I help you? Viram ali quando ela diz how may I help you? Gente, isso é uma expressão, tá certo? Que a gente pode usar no dia a dia para ajudar uma pessoa. Welcome to the Baker Resort Hotel. How may I help? How may I help you? Tá certo? Então isso aí vocês podem até escrever no caderninho de vocês, essas frases aí. How may I help you? Tá? Você pode usar ela no dia a dia com uma pessoa, tá? Pela brincadeira mesmo assim, você fala essa palavra, né, em inglês, né? Vai ser legal, né? Você falar algumas coisinhas assim em inglês para as pessoas. How may I help you? Como eu posso te ajudar? Ok? Seria a tradução. Help you. I have a reservation. My name is Peggy Smart. Veja, my name is Peggy Smart, ok? Então veja aí como ela pronuncia a palavra dela, Peggy Smart. Vocês viram que naquela palavra resort, né? Resort Hotel, Baker Resort Hotel, a palavra resort ali está com o Ezinho, está como o I, né? Resort, ok? Já aqui o E está como um E fechado, PEG. Por quê? É aquilo que eu falei para vocês. Quando a gente tem duas consoantes após a vogal, ok? A tendência é que a vogal, o som dela se feche e não se expanda, tá? Como E, I, ok? Ela vai fechar aí, vai ficar PEG, PEG,
Fica como se fosse um Ezinho acentuado, pé, tá certo? E perceba como ela fala o sobrenome dela, Smart, ok? Então veja a necessidade, como eu falei para vocês, ok? A gente às vezes, por mal compreensão do interlocutor, a gente precisa repetir o nome, então a gente soletra as letras do nome, do nosso nome, ok? That spelling significa ele é soletrado dessa forma, tipo, como tá aí, that spelled S-M-A-R-T, ok? Então vamos dar uma escutadazinha novamente nessa partezinha, ok? I have a reservation. My name is Peggy Smart. That's spelled S-M-A-R-T. Ok? Viram aí, não é? That spelled, pessoal, quer dizer soletrado. Spelled, com E e o D no final, né? Como vocês viram, spelled, tá? Mas só spell significa soletrar, tá? Só spell, sem esse ED no final, fica soletrar. I have a reservation number somewhere. That's not necessary. I have your reservation right here, Mrs. Smart. Veja, outra coisinha que eu acharia interessante vocês notarem, se vocês quisessem anotar no caderno, seria essa expressãozinha assim, right here, né? Se alguém pergunta, fulano, onde é que está tal coisa? Aí você pode até brincar com as palavras e dizer right here. Exatamente aqui, está aqui, certo? Right here quer dizer aqui, exatamente aqui, nesse ponto, ok? Aqui comigo, por exemplo. Right here with me, certo? Art. We have a room for you. Vamos lá, aqui a gente vai ter o seguinte, eu acho que é interessante aqui duas coisas, duas frasezinhas aqui no meio desse texto, seria o tamanho da cama. Primeiro ela está falando sobre a cama, qual é o tipo da cama? King size bed, ou seja, o tamanho da cama é king, ok? Existe a cama queen, existe a cama king, ok? Então no caso aí, king size bed seria característica, né, digamos assim, da cama dela. We have a room, pessoal, seria quarto, ok? We have a room for you with one king size bed for the 3 nights. 3 nights, pessoal. Isso daí ela tá dizendo já aqui pra gente quantas noites ela vai passar. 3 nights, ok? Olha o Szinho ali no finalzinho da palavra night, fica nights. E a outra palavrinha no final, no smoke. No smoke significa não fumante, ou seja, é um quarto, né, para não fumantes, ok? No smoke. Eu vou repetir aqui, voltar aqui um pouquinho para a gente escutar essa parte do texto, ok? Right here, Mrs. Smart. We have a room for you with one king-size bed for 3 nights, non-smoking. That's correct. Now, you gave us a credit card number for the reservation. Did you want to use that card? Yes. Here you are. Outra expressãozinha interessante, tá? Vocês poderiam também ter anotado. Quando alguém pergunta por você, é quase como aquela right here, né? Exatamente aqui. Só que nesse caso aí, quando ela diz here you are, isso a gente vê demais em filme, as pessoas, né, agindo como ela está agindo, indo buscar alguma coisa para entregar, ok? Here you are também quer dizer está aqui, ok? Está aqui, here you are, ok? Se a gente for traduzir isso ao pé da letra, a gente não vai achar o sentido. Aqui você está. Vai ficar uma coisa muito dúbia, ok? Então entenda assim, aqui está. Também a gente, relevando aí, poderia dizer, aqui está para você. Mas o sentido correto seria, aqui está, beleza? Here you are. Vocês podem até anotar essa expressãozinha também e colocar, aqui está, beleza? Seguindo. Here you are.
Thank you. Veja que ela tem aí. Now, here is your key, Mr. Smart. Né? Dos pontos que eu quero mostrar a vocês. Key, eu falei para vocês que significa chave. E key também, sem o Y, mas com o I, é a pronúncia do K, daquela letrinha K, não é? Key. Então veja que nesse caso aí, nesse contexto, a gente não pode entender isso daí, certo? Como o K, a letra K, tá ok? Isso daí, key, significa chave, tá? E com relação às chaves, né, nesse hotel, veja como é que é a chave, pessoal. Vai ser um cartão e não chaves mesmo que a gente usa aqui no dia a dia. Recentemente eu fui em um hotel, ok, lá em Natal. Então a chave que eles me deram, eles me passaram, não foi uma chave mesmo, foi uma chave cartão mesmo, em que você coloca na porta, tá certo? E ela se abre, tá? É como aqueles cartão magnético de caixa eletrônica. Quando você coloca o cartão, a porta se abre, tá? Então esse vai ser o tipo de chave que ela vai entregar para a hóspede, tá certo? E outro ponto aí nessa parte desse texto é a questão do nome, ó, Mr. Smart. Esse Mr. aí está com S no final, essa abreviação aí, Mr., tá? Esse Mr. aí, quando tiver com S, se refere à mulher, à senhora, ok? Se não tiver com esse S, só tiver MR, ponto, vai ser senhor, beleza? Então ficaria meio dúbio aí se tivesse só MR, ponto, ok? Porque a cliente aí no caso é uma mulher, é uma senhora. Então tem que ter esse Szinho depois do R, ok? Vamos prosseguir. Here's your key, Mrs. Smart. Please let us know if you have any questions. Enjoy your stay. Thank you. Enjoy your stay. Estão vendo aí? Enjoy your stay. Ela quis dizer o que aí? Curta sua estadia, ok? A gente também pode encontrar esse verbozinho stay aí como ficar, certo? Por exemplo, se eu disser essa frase aqui, I stayed long time waiting for you. Eu fiquei aqui esperando longas horas por você, tá? Então esse stay aí pode significar também ficar, mas no contexto stay está significando estadia, permanência, tá certo? Em cima aí ela diz please let us know if you have any question. Ou seja, por favor, nos informe, certo? Let's know, let us know, certo? Significa nos informe, ok? Não vamos falar isso ao pé da letra. Traduzindo seria let's know, seria nos informe. If you have any question, se você tiver alguma pergunta, algum questionamento, tá certo? Se ela precisar de algo, informe a eles, o pessoal do hotel, para ajudar, né? E no final ela agradece. Thank you. Oh, Ela já deixou informada uma coisa aí, ó. Ela disse o quê? Let's know if you any questions. Se você tiver alguma dúvida, algum questionamento ou quiser solicitar para a gente alguma coisa, né, nos informe. Então ela já acabou, já vai pedindo alguma coisa aí, ó. I made a makeup calling the morning, certo? Ela quer dizer o quê? Se a gente for traduzir isso aí ao pé da letra, pessoal, a gente não vai entender muito bem, tá certo? Vai mais ou menos assim, dar um brilhozinho, vai mais ou menos entender, tá? Vocês sabem que made é feito, não é isso? É o passado de make, ok? Wake up, ok? Seria acordar, levantar. Call seria ligar, né? Então eu fiz um acordar, chamar, ligar de manhã
Então aí fica uma coisa meio, né, meio complexa, tá certo? De se entender. Mas é tipo assim, eu tenho que me acordar cedo, eu tenho uma ligação a fazer, certo? Pela manhã, beleza? A tradução ficaria mais ou menos assim, né? Sem ficar muito ao pé da letra, porque se a gente botar ao pé da letra não vai entender nada. Ou seja, ela tem que se acordar cedo. É mais ou menos isso daí, ok? Need a wake-up call in the morning. Certainly. What time, ma'am? What time, man? Olha aí, outra coisa que eu quero mostrar para vocês. Essa expressãozinha aí, ó, man, tá? M-A-apóstrofo-A-N, né? Então, o que quer dizer isso? Madame, ok? Madame. O Dzinho aí está, digamos assim, tá, como é que se diz? Escondido, né? Esse apóstrofozinho ali entre os dois As, certo? Seria um D, por exemplo, né? Só que aí omitiram. Então, essa expressãozinha man, ok, significa madame. Ela pergunta, what time, man? Que horas, madame? Certo? Vocês podem anotar também isso aí, viu? Man aparece em filmes, ok? Eu já vi muito, né? Nos subtítulos lá que aparece a tradução não, a legenda que diga, certo? Então, man significa madame. What time, man? 6 a.m., please. Olha aí, 6 a.m. Olha aí, a siglazinha antimeridiano, tá certo? Esse a.m. significa que vai ser pelo período da manhã, ok? Então, se por acaso ela fosse se levantar, né, fosse precisar dessa recepcionista para acionar ela, seria mais ou menos PM, ok? Então, PM seria após meio-dia, ok? Dá para fazer até uma relaçãozinha com isso, né? AM, ante-meridian, PM, pós-meridian, ok? Só que a gente pode fazer assim na prática, né? AM seria antes do meio-dia, PM, pós-meio-dia. Vamos botar assim para a gente fazer uma relaçãozinha lógica, ok? Com os nossos conhecimentos, né? Nossos conhecimentos prévios, ok? 6 a.m., please. Very good. Where is the elevator? O que seria elevador? Elevador, não é isso? Fica onde esse elevador? On the other side of the stair. On the other side of the stair, né? Ou seja, ao lado, né, das escadarias, tá? On the other side of the stairs. Just follow me, please. Bom, gente, seria até aí essa minha proposta, ok? Passando daí, a gente vai estudar uns outros vocabulários, fazer uma coisa mais aprofundada com relação a esse texto, a essa comunicação no hotel, tá? Até aí está de bom tamanho para a gente, porque a gente viu como soletrar, não é isso? As palavras, vimos o som das letras, né? Como é falado as palavras em inglês, algumas palavras. Vimos também a saudação, good morning, não é isso? Thank you, ok? Vimos também, o que mais, pessoal? O que mais? Vimos mais algumas expressões como he, you are, não é isso? Aqui está, ou right here, bem aqui, ok? E tem outra também que eu estou esquecendo que a gente viu, que eu falei para vocês, ok? Então, muitas dessas coisas eu peço para que vocês anotem aí ao lado no caderninho, tá? Faça uma caixazinha aí de lado, risque aí de forma de caixa, vai colocando o vocabulário, tá? Para vocês já irem assimilando, né, melhor as palavras em inglês e expressões usadas no dia a dia, tá certo? Para a gente finalizar a nossa aula de hoje, pessoal, a gente vai falar sobre a questão das siglas, né? Quando a gente está se referindo a siglas, nós estamos falando daquelas letrinhas do alfabeto, tá certo? A gente precisa falar elas, ok? De forma como se fossem isoladas. Então, siglas seria isso.
o conjunto de letrinhas, né, daquelas letrinhas do alfabeto, né, e o conjunto dessas letrinhas, cada letrinha dessa, no caso, significa uma coisa, ou seja, é uma palavra, ok? Então a junção dessas letrinhas do alfabeto, né, forma uma sigla, tá certo? A gente tem uma cultura, né, no caso eles também, nos Estados Unidos, que valoriza isso e exige muita rapidez, né, e praticidade nas conversas do dia a dia. Porque, veja, em vez de você dizer, por exemplo, várias palavras, você diz apenas uma, que é uma sigla, tá certo? Essa sigla, por exemplo, se tiver 4 letras, tem 4 palavras. Veja, em vez de você dizer 4 palavras, né, você diz apenas a sigla. Então, abreviações em inglês, né, são muito usadas e com frequências, né, tanto na fala quanto na escrita. Nosso material, aquela siglazinha AM e PM, não é, que eu falei para vocês, que aparece até no filme, quando a hóspede fala 6 AM, né? AM significa ante-meridian, ok? E PM significa pós-meridian, ou seja, ante-meridian significa before noon. Before noon significa antes do meio-dia, ok? Post-meridian significa em inglês after noon, ou seja, depois do meio-dia, certo? A próxima siglazinha é essa, ASAP. ASAP, tá certo? Significa as soon as possible, tá? Que significa o quanto antes, né? Então, se você quer estar falando com alguém e pede para que essa pessoa te responda, né? Então você pode dizer, né? Por exemplo, you are invited to my birthday too, certo? At my house. ASAP, tá? Responda assim que possível, beleza? Outra sigla é a ETA, tá? ETA significa Estimated Time of Arrival, né? Tempo estimado de chegada. A gente vê muito isso, por exemplo, nos aeroportos, tá? Em que tem a hora de chegada dos voos, não é? Aí tem uma frasezinha que a gente pode dizer assim, ó, where are you, né? Where are you? What's your ETA? Ok? Qual o seu tempo estimado, né, de chegada? Então, que horas você vai chegar? Beleza? Nós temos várias e ainda por cima, deixa eu ver aqui, temos essa daqui que é DIY, tá? DIY. Do it yourself, ou seja, faça você mesmo. Exemplo, DIY your homework, por exemplo, né? Faça você mesmo o seu exercício, tá? Essa ATM, Automated Teller Machine, significaria caixa eletrônica, tá? Então, por exemplo, numa conversa a pessoa poderia dizer excuse me, ou seja, por favor, desculpa, né? Where is the nearest ATM, né? Onde é que fica o caixa eletrônico? Where is the nearest ATM, tá? Então veja que aí, por exemplo, nessa frase ATM, essa sigla que diga, essa pessoa economizou muito tempo em dizer Automated Teller Machine, né? Veja quantas palavras grandes tem nessa sigla, ATM. Outra sigla também interessante, tá? Seria essa, BRB. BRB. BRB significa Be Right Back, ou seja, já volto, ou daqui a pouco volto, certo? Por exemplo, você, I need to take this call. Eu preciso fazer uma ligação.
I need to take this call. BRB. Então, para você não dizer tudo isso, be right back, né? Você diz BRB, tá certo? Agora veja que esse BRB é uma linguagem assim, eu acho um pouco meio gíria, né? Porque nem todo mundo, né, fora de um contexto social vai entender numa região. Pode ser que tenha pessoas que no outro lado dos Estados Unidos não vai entender o que significa BRB. Eu acho que é uma coisa muito particular assim, de uma comunidade, de um local, de uma região, tá certo? E nós temos um aqui também, já vi muito em filme, que é OMG, OMG, né? Oh my gosh, significa oh, ai meu Deus, por exemplo, ok? Às vezes a pessoa está numa situação, né, e olha alguma coisa incrível, se surpreende, faz OMG, né? OMG. Só que aí no caso você pode até dizer OMG, né? Oh my gosh, tá certo? Oh my God, ou oh my gosh, tá certo? E outra bem legal seria TMI, Too Much Information, tá? TMI, pessoal, significa muita informação. Então a pessoa diz TMI, I don't wanna know. TMI é muita informação, eu não quero saber. I don't wanna know, ou I don't care, tá certo? Eu não quero saber. Às vezes a pessoa está falando muita coisa, muita informação, tá certo? E outra pessoa pode dizer I don't care, tá certo? Ou uma coisa banal qualquer, né? Então, pessoal, são essas abreviações, tá? Essas siglas, né? Que eu falei para vocês. A importância delas é porque quando elas vêm, né, em um texto, a gente tem que saber pronunciar essas siglas em inglês, ok? Então muitas delas, como aquela ASAP, tá certo? ANPEN, não é? Muitas delas é muito útil, aquela também ETA, ok? É muito usada, a gente vê muito em filme, tá? E por aí vai, tá certo? Anotem no caderno de vocês essa sigla, tá certo? Para que vocês não possam esquecer, que a gente vai usar também em nossa atividadezinha, ok? Bom, após tudo isso, né, a gente agora precisa o quê? Praticar, né? Eu vou fazer o seguinte, eu não vou deixar aqui o exercício, tá? Eu vou lançar esse exercício em PDF juntamente com o link dessa aula, tá, ok? Para que vocês possam, digamos assim, ter mais facilidade, né? Porque vocês vão passar para o caderno, ok? Quem quiser imprimir, né? Imprime e prega ou cola no caderno, tá certo? Esse exercício. O nosso assuntozinho sobre o alfabeto foi esse, ok? Vocês viram que foi, de certa forma, extenso, foram 2 aulas, né? Com vídeos e tudo mais, tá certo? E esse assunto, pessoal, com certeza vai cair para a prova da gente, ok? E esse assunto, eu tenho certeza que vai ajudar vocês também no dia a dia, né? E também aproximar vocês um pouco mais do inglês, já ir aproximando, né? Vendo como é que se pronuncia as palavras, vendo como a gente as usa durante o dia, tá certo? Então eu acredito que tenha sido uma aula bem produtiva para a gente sobre o alfabeto da língua inglesa, tá? Então termino aqui essa aula e a gente na próxima já vai ser um outro conteúdo, ok? Para que a gente possa também já ir estudando e desenvolvendo o nosso inglês. Valeu, pessoal, até a próxima.